(491). O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim, há poder. Queres do mal a vitória ganhar, teu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor, esse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres abandonar, no sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico queres andar, no sangue há poder, sim, há poder. Para falir também caminhar, teu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, no sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, neste sangue de Jesus. Há poder no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, seu sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Glória a Deus. Há poder no sangue de Jesus. Esse hino, ele é uma série de perguntas. O autor, ele bota muitas perguntas e essas perguntas são respondidas pelo próprio autor. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos ler. Vamos ler o texto. Hoje nós vamos falar da queda do homem. Vamos falar de Gênesis capítulo 3. Sei que os irmãos vão falar assim, mas o pastor Mário pulou o capítulo 2. Mas o capítulo 2, ele é um contexto da história que nós vamos ler
aqui. Então, eu peço aos irmãos que vamos ler a palavra do Senhor. Então, texto de Gênesis capítulo 3, nós vamos botar como base hoje os versículos de 1 ao 5 e depois vamos também ler o versículo de número 15. Nós vamos falar de todo o capítulo, mas a nossa base de leitura vai ser do versículo 1 ao 5. Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, eu acho que é o livro mais facinho de você encontrar na Bíblia, porque você já abre a Bíblia e já encontra o livro de Gênesis. Vamos ler do 1 ao 5, depois vamos ler o versículo base, que é o versículo de número 15. Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão conhecedores do bem e do mal como Deus. Agora o versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a tua descendência e a descendente da mulher, este ferirá a tua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Fecha os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós lemos a tua palavra, aonde vamos aprender, Senhor. Eu estou aqui porque o professor é o teu Espírito Santo, e nós estamos aqui para aprender de ti, Pai. E aí eu te peço, Senhor, que cada pessoa que ouvir esse estudo possa sair daqui, Senhor, entendendo o que nós somos diante de ti, Pai. Porque, como eu disse, somos, ó Pai, a coroa da criação, somos a tua imagem, somos a tua semelhança, e por isso, Senhor, nós estamos reunidos neste culto de ensino, Pai, para aprender de ti. Senhor, que cada um saia edificado, consolado pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós hoje vamos falar sobre um dos momentos mais, talvez, tristes da história da humanidade. O momento mais triste. Porque, como nós lemos no nosso estudo anterior, que Deus criou todas as coisas de forma perfeita, inclusive criou nós, seres humanos, conforme a sua imagem
e semelhança. E o homem, ele tinha uma comunhão com Deus muito grande, porque a Bíblia fala que no cair da tarde Deus ia ao jardim conversar com o homem. Olha só que privilégio, né? O homem ter uma visita direta do seu Criador todo fim de tarde. E no capítulo 2, diz que Deus, ele dá uma ordem específica para o homem, de que ele poderia comer de todo fruto de toda a árvore que estava no jardim, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer. Nós vamos entender aqui que há algumas coisas e algumas lições no capítulo 3 que nós precisamos aprender e que é muito importante. Então, o capítulo 3, embora triste, é um dos capítulos mais importantes para nós. Se no capítulo 2, Deus apresenta o homem ao jardim e coloca o homem no jardim, porque você precisa entender que não é jardim do Éden, é jardim no Éden. O Éden era um local onde Deus colocou um jardim. E aí, o ser humano agora, ele vai escolher a pior parte da sua vida, que é desobedecer uma ordem direta de Deus. Então tem algumas coisas que nós vamos estudar. Primeiro, sobre a questão da tentação. Nós vamos falar literalmente da serpente e da tentação, porque as pessoas pensam que tentação é pecado, mas tentação não é pecado. A tentação, ela pode induzir você a pecar, mas você não peca literalmente porque você recebeu uma tentação. Você só vai pecar se você escolher pecar. Todo homem escolhe. Ninguém faz nada sem uma escolha. Então nós vamos entender aqui dos versículos 1 ao 5 sobre a questão da tentação. Então qual é a primeira coisa? O texto começa dizendo que a serpente era o mais astuto de todos os animais que Deus havia feito. Então a palavra para serpente aqui no Gênesis é narrar, que quer dizer serpente. Mas há outras palavras referentes à serpente que pode falar de ato de enganar, pode falar também de encantamento, de magia, muitas outras coisas que são interpretadas no decorrer do original. Mas nós vamos ficar apenas com a palavra serpente. O que é uma serpente? Serpente, literalmente, é uma cobra, né? E qual é a amizade que o homem tem com uma cobra? Nenhuma, né? O homem quer ficar longe da presença de uma cobra. Seja ela como for, ela pode ser uma jiboia, ela pode ser uma peçonhenta. O homem não quer ter amizade nenhuma com cobra. Mas aqui a coisa é diferente. O texto diz que a mulher chega
e encontra com a serpente. E ela começa a ter um diálogo com a serpente. Agora veja só, um homem parar para ter diálogo com uma serpente. Aí fica aquela pergunta, a serpente falava? Que as pessoas ficam falando assim, a serpente falava. Não, a serpente é um animal. E nenhum animal fala. Você já viu? A não ser o papagaio, né, que repete o que você fala. A serpente aqui, ela é um símbolo literal do nosso acusador. E quem é o acusador? Diabo e Satanás, que são a mesma coisa. Então, quando se refere aqui, Apocalipse diz que ele é chamado de a antiga serpente. Satanás, ele é chamado, no hebraico, Satã, que tem como significado, primeiro, adversário. Segundo, oponente. Terceiro, acusador. Então, esse aqui é o sentido original de Satanás. Ele é nosso adversário. Ele nunca vai ficar feliz por Deus olhar para você e te dar o que você tem. Diabo não fica feliz quando você é abençoado por Deus. Mas por que ele não fica feliz? Primeiro, ele perdeu toda a sua regalia. E Ezequiel diz que ele era o mais belo e cheio de joias preciosas, das mais preciosas, querubim ungido. E agora ele perde essa regalia e ele vem para a terra expulso. E quando ele aparece lá no livro de Jó, e Deus fala, da onde tu veio? Ele fala, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então ele passeia sobre a terra, porque ele foi jogado para a terra. Então o diabo é aquele que opõe ou que age contra Deus. Mas literalmente ele age mais contra o ser humano. Porque contra Deus ele não tem nenhum poder. Mas o ser humano ele consegue manipular por causa de quê? Do pecado. Então, a raiz aqui selecionada é a ideia de opor-se. O diabo, ele age como nosso adversário. Ele age contra a nossa vida. Ele sempre vai 24 horas pelejar para destruir a vida daqueles que são imagem e semelhança de Deus. Então é muito importante nós observar que Satã na Bíblia nem sempre funciona como um nome próprio. Vamos lá. Abra aí, bota aí Jó capítulo 1, versículo 6. Jó capítulo 1, o versículo 6. Vamos ver aqui na Corrigida Fiel, olha só. Olha o texto ali, ó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre
eles. Pula aí para o próximo aí. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? E Satanás respondeu, Senhor, e disse, de rodear a terra e passear por ela. Satanás tem um nome significativo. E ele aparece algumas vezes como Rassatã, que no artigo definido significa literalmente um adversário. Quando os filhos de Deus aqui literalmente relaciona a seres espirituais que apareciam diante de Deus. Nós podemos dizer que seriam o quê? Anjos. Que seriam aqueles que estavam próximos de Deus e diante deles quem vai infiltrado? Satanás. O acusador. Mas para que ele vai à presença de Deus? Qual é o motivo? Por que ele chega diante de Deus? Ele chega para acusar a Jó. Então esse é o objetivo de Satanás. Acusar eu e acusar você. Você sabia que quando nós acusamos o outro, nós estamos fazendo o papel de Satanás? Você sabia disso? Que nós estamos sendo usados pelo diabo quando a gente acusa uma pessoa de coisas. Nós estamos sendo um tipo de Satanás, acusador. Estamos acusando o nosso próximo. Então nem sempre aqui se relaciona a nome próprio. Aqui pode ser um ato de acusação. Então nós temos que ter muito cuidado quando abrimos a nossa boca para acusar o nosso próximo, porque nós estamos sendo uma forma de Satanás. Então isso é diferente, simplesmente trata a palavra do início como o nome próprio. Então nós temos outros exemplos na Bíblia, por exemplo, Zacarias 3:1, bota aí o texto, Zacarias, profeta Zacarias, botar o texto aqui que vai ajudar você a acompanhar. Profeta Zacarias. Aqui, ó. É isso aí. 3:1. É isso aí. Ó, olha só o texto. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué. Não, deixa eu botar aqui uma coisa. Esse Josué aqui não é Josué, sucessor de Moisés, não. Aqui fala de um sacerdote, a qual estava diante do anjo do Senhor. O anjo do Senhor aqui se relaciona a uma manifestação teofânica de Cristo no Antigo Testamento. E aí, Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Aonde Satanás estava? A mão direita. Então esse negócio de dizer que Satanás é de esquerda, isso é mentira, que Satanás pode estar do lado direito também. Eu vejo aí muita gente falando, quem é esquerda é do diabo, porque o diabo é esquerda, mas o diabo também pode estar do lado direito também, se nós não vigiarmos. Porque o texto diz que ele estava à mão direita para quê? Para se opor, para não aceitar, para achar algum modo de acusar o sacerdote do Senhor. Bota o versículo seguinte. Bota o versículo seguinte. Olha só, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Faz lembrar de Paulo aqui, né? O sacerdote tinha mancha na sua veste.
como muito crente tem mancha na veste. E o diabo queria usar aquela mancha para acusar o sacerdote do Senhor. Porque Deus, Ele é aquele que tem poder de nos perdoar. Mas o diabo sempre vai usar aquilo que nós fizemos de errado para nos acusar. Mancha nas vestes se relaciona a um símbolo de erro e pecado. Porque, na realidade, a palavra pecado é, originalmente, errar o alvo, é cometer erros. A mancha na veste do sacerdote significava que ele havia, em algum momento, desviado da realidade sacerdotal. E ele tinha tudo para ser condenado, tudo para ser castigado. Mas Deus resolveu o quê? Purificar a vida do sacerdote. Então a primeira coisa que se relaciona à serpente aqui é que ele simboliza Satanás. E Satanás recebe também o nome de diabo. E o que é o termo diabo? Diabo quer dizer acusar, caluniar, difamar, fazer uma acusação contra alguém e colocar alguém contra o outro. Olha só que coisa terrível. Olha só o que é um diabo. Diabo não é aquele serzinho vermelhinho com um chifrezinho, com rabinho, que você fica vendo nos desenhos animados ou nos filmes, não. O diabo, ele parece, mas muitas das vezes nós fazemos papel de diabo dentro da igreja. Olha só que coisa terrível, né? Porque quando você acusa, calunia, porque quando você fala uma coisa que não é verdade, que você não tem certeza, você está caluniando alguém. E se você calunia alguém, você está sendo, naquele momento, um diabo. Por isso que a palavra diz, né? Não deixe lugar ao diabo. Isso aí. Não deixe lugar ao diabo. Se você calunia alguém, você está sendo, infelizmente, com toda a forma, o diabo. Difamar. O que é difamar, irmão? Você sabe o que é difamar? É você falar aquilo que não é verdade de alguém. Você acusar a pessoa, você ouviu fulano de tal dizer que a pessoa estava assim, assim, e você nunca andou. É igual, por exemplo, nós temos o costume, por exemplo, eu já vi eu acompanho rede social, as pessoas falam um monte de asneira na rede social da vida particular de pessoas que eles nunca viram e nem conheceram. Por exemplo, as pessoas, por exemplo, falam mal, vamos dizer, vou botar aqui o nome aqui, mas é porque a gente está na rede social e o pessoal está sempre falando mal dos pastores famosos aí, como o Silas Malafaia e o Bispo Macedo. O pessoal, é ladrão, é isso, é aquilo, fala da vida das pessoas, mas ele não conhece essas pessoas de forma particular, fala porque mora distante, mas se conhecesse, talvez não falava o que eles falam. Porque nós julgamos outros simplesmente por palavras que a gente encontra na internet. E que muitas das vezes tem manipulação hoje, cara. Hoje o que mais tem é IA, usando a imagem da pessoa e falando pela pessoa. Bota lá a imagem um dia depois, é porque eu não sou famoso, graças a Deus, mas se eu fosse famoso, alguém pegava a minha imagem lá e botava eu falando um monte de besteira lá, tá vendo lá o pastor falando besteira, mas às vezes não sou eu, é IA, que você pega uma foto hoje, você faz a foto falar. Parece que é você falando, mas não é. É uma foto que está falando. E bota até a tua voz, porque tem gente que imita a voz idêntica.
Então é muito perigoso, porque esse é o principal. Então quem era aquela serpente? A serpente, ela é Satanás e diabo, que são dois nomes que parecem ser a mesma coisa, mas não são. São diferentes. É um símbolo, nem sempre diabo e Satanás são nomes próprios, mas são ações que as pessoas cometem como se fosse o próprio Satanás. Então, Satanás e diabo, de forma religiosa, significa a mesma coisa, mas teologicamente, no Novo Testamento, os termos parecem ser figuras totalmente diferentes. Então, no termo da língua, Satã, ele é adversário e acusador. Já o termo grego diabo significa caluniador e também acusador. Então, João, ele reúne várias designações para a questão do diabo. Ele fala em Apocalipse sobre a antiga serpente. Particularmente a interpretação de Gênesis 3 aqui fala da antiga serpente. E essa antiga serpente, literalmente, é o próprio Satanás. Então não era literalmente só um animal, porque representativamente no versículo 1 fala do animal. Serpente, animal. Ali literalmente Deus fala, a serpente era a mais astuta. Ali está falando de animal. Mas quando vai falar dos atos, não está falando literalmente de um animal. Está falando de um ser que estava no jardim para destruir aquilo que Deus havia criado. Vamos voltar lá para Gênesis 3. Nós vamos ver aqui a estratégia da serpente. Versículo 1. Olha só. Versículo 1 está bem aqui, que diz que a serpente... Ora, a serpente aqui fala de animal. Então você sabe que está falando do animal. Serpente aqui está falando literalmente do animal. Que ela era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Mas quando esta disse à mulher, não está falando literalmente que a serpente animal estava conversando com a mulher. Está falando que assim ela disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Não foi isso que Deus disse? Olha só, qual é a pergunta que a serpente faz para a mulher? Ó, não comereis de toda a árvore do jardim, não foi assim que Deus disse? Primeiro que ele está contradizendo a palavra de Deus. O diabo, ele sempre vai falar as coisas contrárias. Vai falar sempre as coisas contrárias. Porque ele está dizendo, ó, Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Então está falando que Deus disse para não comer de nenhuma árvore. Mas Deus disse, toda árvore vocês podem comer. Apenas a do conhecimento do bem e do mal não comereis. Então vamos observar aqui a estratégia, literalmente, do diabo. Primeiro, ele não nega literalmente o que Deus disse, mas ele começa a distorcer a palavra de Deus. Esse é o grande problema da maioria dos pregadores do século XXI, distorcer a verdade da Bíblia.
Tem muita gente lendo Bíblia, mas distorcendo o que Deus realmente está falando na palavra, colocando pensamento próprio. E a Bíblia não foi feita para nós colocarmos pensamento próprio. A Bíblia, ela fala por si mesma, ela revela por si mesma o que nós devemos fazer. Então a serpente diz, não havia dito de toda a árvore do jardim não comereis de toda a árvore do jardim? E aí vamos ver aqui o que Deus disse na realidade e que a serpente ela está aqui distorcendo. Capítulo 2 de Gênesis, bota aí, volta um capítulo, versículo 16. Capítulo 2, versículo de número 16. Olha só. E ordenou o Senhor Deus. Quem deu a ordem? Fala aí, fala. Quem deu a ordem? Deus. Ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então Deus não disse que não comereis de toda a árvore do jardim. Ele disse que comereis de toda a árvore livremente. Então o diabo aqui, ele está distorcendo na mente da mulher aquilo que Deus disse. Então havia apenas uma proibição. Mas da árvore do conhecimento, versículo 17, bota aí. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Olha só a proibição de Deus. Então a serpente, ela transforma uma permissão ampla em uma pergunta sobre uma suposta proibição ampla. Para o diabo, colocando dúvida na mente da mulher, dizendo, Deus proibiu que comesse de toda a árvore do jardim. Mas Deus não disse isso, Deus disse apenas da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí vem a tentação, que ela vem de forma frequente, começa com uma palavra que agora está sendo o quê? Distorcida. Então é um grande erro quando nós distorcemos o que a Bíblia realmente fala. Você pegar uma palavra da Bíblia e começar a distorcer, é muito perigoso. Então o adversário, ele trabalha fazendo perguntas para nos deixar com dúvida. Ele fala, foi isso mesmo que Deus disse? E por isso uma das maiores proteções contra o erro espiritual é conhecer corretamente aquilo que Deus está realmente falando. É o que muitos evangélicos não têm, assim, não buscam conhecer realmente a Bíblia. Porque se o evangélico conhecesse realmente o que a Bíblia diz, ele não teria nenhuma dúvida. Nós temos o costume de ouvir o que os outros dizem. Ouvir o que o pregador diz. E às vezes o que o pregador diz não é o que a Bíblia diz. E eu vou falar uma coisa aqui com todo temor. Nem sempre o pregador está pregando o que Deus está dizendo. Tem coisas que o pregador prega, é o que ele quer transmitir para o povo, não o que Deus quer dar para o povo. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela não tem erro, mas o pregador pode cometer erros. O pregador pode errar. E se você ficar só naquilo que o pregador fala, você nunca vai ter um conhecimento amplo da Bíblia. Porque você, para conhecer a Bíblia, você precisa ler e meditar na Bíblia. A segunda coisa
Nesse capítulo 3, vamos ver o que a mulher diz para a serpente. Vamos ver se a mulher ela fala o que é correto ou ela fala o que é errado. Olha só o que a mulher responde. Vamos lá. Volta aí para o versículo 4. Três, bota no 3 então, 3, aí. Olha o que a mulher diz. Vamos ver o que a mulher diz? Olha só. Do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A mulher ela fala uma verdade, mas ela também amplia a palavra de Deus. Primeiro porque Deus não diz essa palavra aqui, nem nele tocareis. Deus não diz isso aqui. Na ordem lá, volta lá no versículo, no capítulo 2, versículo 16 e 17. Vamos ver o que Deus diz. Olha só, Deus diz, de toda árvore do jardim comereis livremente, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então o texto não diz que Deus disse que não tocareis. Deus não proibiu a mulher de tocar na árvore, nem o homem de tocar na árvore. A mulher amplia a palavra de Deus dizendo, nele não tocareis. Olha só que coisa terrível. Ampliar aquilo que Deus falou. Aumentar aquilo que Deus disse. Tem muita gente hoje assim. Deus dá uma palavra, ele vai e coloca 1000 acima daquilo que Deus falou. Deus disse, é maçã, e você quer botar, em vez de maçã, pera, limão e um monte de coisa que Deus não disse. A mulher... Você está falando aqui que Deus está falando que é para tocar, né? Ela era para tocar. Não, estou falando. Deus não diz que não poderia tocar na árvore. A palavra de Deus aqui não diz que ele... A mulher, dela não tocareis. Não, Deus não disse isso. Quem fala isso é a mulher ampliando aquilo que Deus havia falado. Deus proibiu comer. Mas Deus não proibiu tocar. Então a mulher ela vai botar, nem nele tocareis para que morreis. Então a mulher, ela vai falar aquilo que Deus disse o que? Até ali tudo bem. Ela disse o que Deus disse, mas ela amplia a mais coisas que Deus não disse. Primeiro porque Deus não tinha dito diretamente para a mulher. Deus disse para o homem. Então aqui parece uma questão que é interessante. Porque Deus havia dito, não comerás. E agora a mulher ela acrescenta dizendo, nele não tocareis. Então o texto de Gênesis 2 não registra a proibição de tocar. Você vai encontrar lá Gênesis 2, Deus proibindo, mas não está registrado que Deus proibiu de tocar na árvore, porque primeiro todo estava no jardim, tudo você podia tocar. Então não devemos de forma nenhuma, na lição aqui que nós estamos estudando, deixar acrescentar aquilo que Deus fala. Porque se nós acrescentarmos, nós estamos induzindo ao erro. Porque nós estamos falando palavras que não são o que Deus disse. Tem muita coisa que a igreja moderna acrescenta que Deus não ordenou. Você sabia disso? Vou falar uma coisa aqui que vocês, principalmente as mulheres, vão me bater. Eu sei, eu respeito todas as mulheres de Deus, mas Deus nunca falou
em ministério de pastora na igreja. A igreja coloca pastora, mas não tem pastora na Bíblia. Pastora de ministério, não. Então, se a igreja coloca, também respeita. Cada um, é porque é modernidade, é um montão de coisa, a igreja está moderna demais, mas não é bíblico esse negócio de ministério, porque primeiro que a Bíblia diz que a mulher, ela não pode dar ordem ao homem na liderança. Porque o homem foi colocado como líder. Quem tem que suprir e liderar é o homem. A mulher, ela é a disjuntora. O que é disjuntora? Ela trabalha junto com o homem. É lógico que dentro de casa, o que a mulher fala, o homem é caixa. É o que aconteceu com Sara lá e Abraão. Quando Sara falou assim, ó, despede a tua serva e o filho. Abraão ficou triste, porque tinha que desfazer de Ismael e tal, mas ele tinha que fazer o que a mulher havia ordenado. A mulher tem autoridade, sim, dentro de casa. Mas em ministério, a autoridade foi dada a quem? Aos homens. Olha, hoje em dia está tão normal, hoje tem mulheres pastoras, bispa, apóstola, um montão de coisa. Então hoje em dia as mulheres, e eu vou ser sincero para você, dentro do padrão de igreja, as mulheres hoje são muito mais ágeis do que muitos homens, porque os homens estão mais preocupados em trabalho material do que na obra de Deus. E a mulher faz muito mais a obra de Deus do que os homens. Então, por isso que a igreja vai lá e dá a honra para a mulher. Não que é bíblico, porque bíblico não é. Mas a mulher, ela é honrada por quê? Porque ela está sempre ativa na obra. Mas isso não significa que ela tem a palavra final do ministério. Hoje em dia tem igreja que a mulher trabalha mais que os homens. Não, isso daí é geral. Você chega aqui na igreja aqui, só tem de homem aqui, meia dúzia de homem, e o resto tudo mulher. Você vai em algumas igrejas aí, você vai ver as cadeiras repletas de mulher e pouquíssimos homens, porque os homens não têm interesse muito na obra, eles querem trabalhar e ganhar o pão. E a mulher está ali, orando, jejuando, consagrando, e o homem trabalhando. Mas isso não é justificativa para me pegar e acrescentar e dizer, Deus te chamou para o ministério de pastora, porque primeiro que Deus nunca disse que existiria pastora. O pastor, mas quando fala, o homem, ao sexo masculino, quer dizer, mulher não, porque a mulher não é masculina, ela não é. Mas na realidade, vamos dizer para você, Deus escolheu como cabeça da humanidade o homem. Quando Deus dá a ordem de cultivar a terra, por exemplo, Deus coloca Adão no jardim e fala assim, Adão, você vai dar o nome dos animais, inclusive o nome da mulher. Quem deu foi Adão. Deus olhou para a mulher e falou, ela será Eva, porque foi osso do meu osso e carne da minha carne. Então a mulher foi tirada da costela do homem. Então não tem jeito de dizer, porque a mulher, assim como o homem é imagem e semelhança, olha só o mistério da coisa, assim como o homem é imagem e semelhança de Deus, que fala de homem, de mulher, a mulher literalmente é a imagem do homem, porque Deus fez. Agora, na realidade, Deus não faz acepção, porque tanto homem como mulher são almas, são pessoas, então Deus não faz acepção, mas Deus escolhe o homem para determinados ministérios específicos. Aquilo que é de responsabilidade, de sofrer, de suar, Deus deu para o homem, não tem jeito. Pastor, quando eu certo detalhe, isso vai de pessoa para pessoa. Tem mulheres que sabem, na parte de ministério, né?
que sabe liderar mais do que homem, que tem mais... Nossa, a Bíblia não fala a respeito de pastores, assim, mas tem mulheres que se dispõem mais do que homens na obra. Não, é isso que eu estou falando. É verdade, é uma realidade, por isso que a igreja moderna, ela escolhe muitas mulheres para o ministério pastoral. Pastores que antigamente pregavam contra o ministério pastoral feminino, hoje são a favor. Por quê? Porque muitas das vezes as mulheres estão mais ativas na igreja do que os homens. Porque vem uma pessoa na igreja, vai procurar lá o pastor não está presente. Quem está presente é o quê? A mulher, para dar conselho, para falar, para ensinar. E literalmente a Bíblia, Paulo, ele era mais enfático do que eu estou falando aqui. Eu não estou falando aqui que é proibido mulher ser pastora, não. Não estou proibido ser pastora. Eu estou falando, eu honro. Se chegar mulher pastora aqui, eu vou honrar. Mas só que, biblicamente, não tem respaldo nenhum. É um acréscimo da igreja. A igreja acrescentou. A pastora minha esposa é pastora, meu irmão. Tá ali, minha esposa ali é pastora. Aí eu vou dizer, não aceito minha esposa como pastora. Quem sou eu para não aceitar? Eu acho que cada um tem o seu ministério. Só que nós não podemos confundir, dizer que Deus mandou, porque Deus não manda. A ordem específica do ministério pastoral, Deus deu. Primeiro, Deus escolheu 12 homens para apóstolos. Tinha mulheres discípulas? Tinha. Mas Jesus não escolheu Maria, que poderia ser uma apóstola, e não foi. Maria Madalena poderia ser uma apóstola, e não foi. Mas há uma coisa diferente. Elas não eram apóstolas, mas elas eram grandes evangelistas. Porque quem anunciou que Jesus ressuscitou foram as mulheres. Então a mulher pode ser uma grande evangelista, uma grande pregadora, mas nunca uma pastora e administradora, porque a administração foi dada literalmente para homens. Agora, se os homens estão jogando fora as oportunidades, é problema deles. Isso também foi um castigo projeto que Deus deixou. Não, é porque o que acontece? Nós vamos chegar aqui, porque o texto, o capítulo 3 é onde nós vamos aprender tudo isso aqui. Se você tem dúvida desse negócio, você vai entender por que Deus colocou a mulher como submissa ao homem. Isso é submissa, eu vou ser sério para você. Se é submissa não quer dizer que você é escrava do homem, não, irmã. Tem gente que acha que se é submissa a mulher tem que ficar. O homem falou. Igual eu conheci alguns irmãos aí, que a mulher tinha que dar tudo na mão dele. Se fizesse isso, tinha que dar na mão, comida na mão, fazer tudo na mão, isso na mão. Mas nós não é isso que a Bíblia está dizendo, não. A submissão aqui é que a mulher tem que se pôr no lugar de que ela foi escolhida para ser orientada e também ser aquela que vai orientar o homem. O homem é orientado pela mulher. Porque se não fossem as mulheres, coitada da gente. Mas se não fossem as mulheres, coitada da gente. Você sabia? Olha, por exemplo, eu vou botar aqui um defeito meu. Eu não gosto de me arrumar, eu não gosto de botar. Minha mulher, ela, quando eu boto uma roupa assim de qualquer jeito, ela já fica reclamando. Sem passar, sem essa roupa, sem passar. Se não fosse ela, eu estava andando todo relaxado. Porque o homem não esquenta a cabeça com nada. Quem esquenta de ver a aparência do homem é a mulher. Mas eles são vaidosos até certo ponto, porque a vaidade do homem não chega nem perto da mulher. Não, o Vitor é perfumista. Perfumista.
Mas a vaidade do homem não chega nem aos pés da mulher. Não chega aos pés da mulher. A mulher, ela quer estar sempre bem aparentemente. Sempre a mulher quer estar bem, apresentável. O homem não. O homem não esquenta a cabeça. O dia que ele vai na rua de chinelo, sem camisa, largado, não tem nem aí. A mulher não. A mulher, você já viu alguma mulher? A não ser hoje em dia tem mulher que anda praticamente pelada. Mas é raro. A mulher ela não vai ficar andando aí relaxada na rua. É muito raro. Só se ela for. Por licença, pastor, eu queria aqui voltar aí colocar. Geralmente, os homens só tem um ou dois pares de chinelo mais ou menos. Mas pergunta quantos pares de chinelo é. Quatro, cinco, seis, olha, 3, 4, Bota aí o versículo 5 de Gênesis 3. Versículo 5. Bem, vamos lá, vamos para o texto da Bíblia. Versículo 5. Olha o que a serpente está dizendo, responde para a mulher depois que ela fala. Olha a resposta da serpente. Porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Presta atenção numa coisa aqui. Olha para cá, presta atenção. Vocês estão me ouvindo? Sim. Olha só. Quem está dizendo isso aqui é quem? A serpente. Então aqui está falando do próprio diabo. Aqui é o diabo que está falando. Aqui é Satanás que está falando. Aqui é a serpente que está falando. Ele está falando porque Deus, olha, sabe no dia em que dele comer se abrirão os vossos olhos. E sereis como Deus. Então qual é a oferenda que o diabo faz? O homem ser como Deus. Essa é a oferenda do diabo. O que ele tentou fazer lá na rebelião dele, ele colocou na mente humana. E aí, olha que coisa interessante. Por quê? Porque a mulher sabia que se ela comesse do fruto, ela ia morrer. Mas ela não sabia que ia abrir o conhecimento, os olhos, e que eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Porque até aquele momento ali, o homem e a mulher viviam nus, literalmente, no mundo. Quando a serpente fala isso para ela estava querendo dizer assim, ou até no entendimento da ela. Deus, em algum momento, ele se decidiu e falar uma coisa para ela? Não, Deus não precisou de falar nada, porque tudo aquilo que Deus havia falado, Deus falou com Adão, Adão posteriormente passou para a sua mulher. Então o que ela está conversando com a serpente é aquilo que ela ouviu do marido. Só que agora a serpente está colocando na mente da mulher que ela poderia ser igual a Deus. Conhecendo bem o mal, ela seria uma espécie de Deus. É o que muita gente hoje quer, ser parecido com Deus, e não pode. Deus é Deus, nós somos nós. Ninguém pode ser igual a Deus. O diabo foi expulso porque ele se atentou ser semelhante ao Altíssimo. E o homem agora está recebendo do diabo aquilo que era o mesmo diagnóstico que o diabo toma lá na sua rebelião. Aí enche a mente da mulher e fala, a árvore é boa de comer. Se eu comer, eu vou ser uma deusa. Se eu comer, eu vou ser um Deus. Será que naquela hora ali ela já tinha as criações de Deus que essa reforça esse pensamento? Primeiro, Deus criou o homem
para o homem ser cultivador da terra. Se o homem não peca, o homem ia ter autoridade sobre as serpentes, sobre os leões, sobre tudo que existe na terra aí. O homem ia falar, o leão ia ser para o homem igual um gatinho que você coloca lá dentro da sua casa doméstica. Filhos, né, pastor? Não, filhos devia ter. Porque se eu disser para você que já tinha filhos, Adão e Eva antes de Caim e Abel, vocês vão acreditar? Ah, não, a Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que Caim casou-se com uma mulher. Se casou-se com uma mulher, é porque tinha filhas. O problema é que a Bíblia não fala de genealogia feminina, só do masculino. Ah, é? Pastor, interessante, boa, que isso na mente de algumas pessoas, por exemplo, nos dias atuais, eles podiam, na mente de algumas pessoas que não são bitoladas, assim, vai falar, Deus, ele é, tipo, como é que se usa a palavra, machista, aí existe uma palavra machista nessa parte aí, porque Deus, ele fala mais. Não, deixa eu falar uma coisa, Na realidade, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas ela é escrita dentro de uma cultura judaica ocidental. Você sabe que dentro da área ocidental, o que manda é a genealogia masculina, o homem. Por exemplo, os judeus sempre foram, se você for dentro de qualquer país, seja Israel, seja os árabes, seja os palestinos, eles sempre vão ter a autoridade máxima do homem. Então, quem manda na realidade é a genealogia masculina. Na Bíblia, fala de algumas mulheres. Por exemplo, Mateus, na genealogia de Jesus, fala o nome de algumas mulheres, que tem até, de certa forma, uma vida bem conturbada. Por exemplo, fala de Agar, fala de Raabe, que era uma prostituta, fala da própria Betseba, inclusive, vamos olhar, e de Ruth, que não era nenhuma judia, era uma moabita. Então, se você olhar lá, na genealogia de Mateus, você vai encontrar algumas mulheres, mas na maioria das genealogias, se você ver lá em Gênesis, nós vamos ler alguma genealogia aí, mais para frente, você vai ver que vai falar que fulano de tal gerou tal, mas o homem gera alguém? Não é o homem que gerou, a mulher dele gerou um filho, mas sempre bota que o homem gerou. Porque a semente do homem faz que a mulher gere filhos. Então é a cultura ocidental. Por isso, a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela está dentro da cultura oriental. Perdão, não ocidental não, oriental, do Oriente. Que o homem é o máximo de autoridade. Então, a palavra da serpente aqui, ela contradiz a palavra divina. E qual é o problema fundamental daqui do pecado? O pecado começa quando a criatura começa a decidir a própria avaliação superior à palavra do Criador. Colocar coisas que Deus não disse, para colocar como forma de desobedecer e justificar o seu erro. O homem, ele tenta justificar o erro. Inclusive, muita gente usa a Bíblia para justificar pecado. Hoje em dia, as pessoas estão justificando, por exemplo, o divórcio, estão justificando um monte de coisas. Fala assim, que divórcio, biblicamente, era coisa lá do passado, mas divórcio sempre foi divórcio. O que é divórcio? Expulsão, é separação, é dissolução, é o fim do casamento. Isso é divórcio. Diferente de repudiar. O que é repudiar? Repudiar é abandono.
É uma pessoa que é casado, mas resolve abandonar a mulher para poder ir viver uma outra vida com uma concubina, com uma amante, e deixa a mulher e casa, nunca mais volta, abandona. Isso é repúdio. Mas nesses casos, a mulher sente que o governo no caso dele, a mulher protege, o homem não, ele não tem de casa. A mulher dele pode entrar no divórcio? Pode, literalmente, legalmente, ela pode. Olha, o casamento é uma coisa muito, é uma questão para ter um debate longo quando se fala de casamento. Porque casamento era para ser dissolvido apenas com a morte de ambos. Até que a morte o separe. Mas não funciona assim. E o próprio Deus, no Antigo Testamento, permitiu que se criasse a carta de divórcio. Quem permitiu Moisés a ordenar o divórcio foi Deus. Por quê? Porque os homens estavam expulsando as mulheres sem direito nenhum. Ele falava assim, eu não quero mais ficar com essa mulher aqui, expulsava e deixava ela sem direito. O divórcio dava à mulher o direito de receber alguma coisa quando fosse despedida. Então, por isso que Deus permitiu que houvesse a questão do divórcio. Mas casamento foi feito para ser até que a morte o separe. Mas isso não quer dizer que você não pode acontecer no decorrer da vida, como muita gente. Vamos dizer que 70% das pessoas no mundo casam e divorciam. Porque eu fico assim, o senhor está falando da questão dos filhos, do homem da mulher. E também tem o fato de que a mulher que é cristã, a mulher tem Coríntios, para ser. Aí eu quero a pessoa cristã, aí eu quero que você fala, meu marido eu não posso, né? O divórcio, ele destrói totalmente, acaba definitivamente com o casamento, diferente do repúdio. Quando os discípulos perguntam para Jesus, é lícito do homem da carta de repúdio, que na realidade o grego ali não é divórcio, é repúdio. Jesus disse que no princípio não era assim, que aquele que repudiar a mulher e casasse com outra, comete a... Então, por que era repúdio? Repúdio não era dissolução, era uma carta de abandono, uma carta de despedida. O divórcio já é a dissolução, acaba definitivamente ali compromissos de um homem com uma mulher. O único compromisso que não acaba é se você tiver filho, meu filho, você vai ficar preso a ele o resto da sua vida. Filho é filho, independente. É igual, tem gente que fala assim, ó, casamento é uma coisa que o homem pode casar, separar, pode ser mulher, ex-mulher, tem ex-marido, mas não tem ex-filho. Filho é filho e acabou. Não tem esse negócio de ex-filho. Mas o só vai perguntar porque ele não também podia cuidar dele. Mas acontece que é aquele negócio. Às vezes o homem separa da mulher, mas não quer separar dos filhos. Ou vice-versa. E tem homem que não quer nem saber de filho também. Tem homem que não quer nem saber de filho. Bem, meus irmãos, vamos lá, senão que a hora está indo embora e nós não vamos chegar ao... Bem, vamos lá, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para o dentro, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha só. Olha que coisa. Primeiro, quando a mulher olha, agora você vê que a serpente colocou na mente da mulher que ela poderia ser como Deus, conhecendo bem o mal. Então já entrou a vaidade. Opa, você é igualzinho. Aí quando ela olha para o fruto, ela vê que o fruto era bom.
Como é que você percebe que o fruto é bom sem nem tocar no fruto? Aí no caso, pela proposta, né? Ela olha, ela vê, e não era maçã não, tá, irmão? Tem gente que pensa que o fruto era uma maçã. Eu já vi gente dizendo aí que a mulher pecou com a maçã. Não tem nada a ver com maçã, não. Poderia ser um morango. Poderia ser qualquer outro fruto. Aí o que acontece? Diz que ela olha, não, deixa aí, versículo 6. Diz que ela olha, e ela, ao olhar, ela vê que aquilo ali era agradável aos seus. Tudo que é agradável aos nossos olhos parece bom, mas não é. Você olha para uma mulher bonita na rua, que coisa bonita para os olhos, mas ela não é tua, meu irmão. Ela não é tua. É bonito de ver. Quem aqui não acha? Vamos ser sinceros. Qual dos homens que não acha uma mulher bonita na rua? Todo mundo vê uma mulher e fala assim, aquela mulher é bonita. Você achar uma mulher bonita não significa que você está cobiçando ela, não. Só que tem um problema. Ela é bonita, mas você tem a sua na sua casa. Bonita tem que ser a tua. Você pode ter casado com a mulher mais feia do mundo. Quem tem que ser bonita é a sua mulher. A dos outros é dos outros. A dos outros é dos outros. Porque tudo aquilo que é agradável aos nossos olhos é perigoso. A mulher achou agradável aos olhos. Aí entra o perigo. Porque a coisa é bonita, é agradável, pô, que fruta linda, pô, vou comer essa fruta porque ela é muito bonita, é agradável, que tal. Aí vai nessa daí, foi aí que ela acabou, na linguagem mais popular, se estrepando. Aí ela fala, árvore desejada para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. Ela não resistiu à tentação. É outro problema muito grande, porque você acha coisa linda aos olhos, porque achar bonito é normal. O problema é quando você cede à tentação. A prioridade, né? Porque aí você já entra na questão da escolha. Você achou bonito, até aí não vai, porque não é proibido você achar ninguém bonito. O problema é você querer ir além daquilo que está. Porque quando você pega, achou bonito, e daqui a pouco, vou pegar o telefonezinho dela, vou botar lá no meu. Que eu boto lá no meu código, lá a mulher não vai descobrir com o telefone. Vou marcar para sair, ninguém vai ver. Ninguém está vendo. A mulher não está vendo que eu estou saindo com fulano de tal mesmo. Ela não está vendo, mas Deus está vendo. E nada fica encoberto. Deus revela tudo, meu irmão. E quando vir, a conta vai vir grande. Porque você ceder, você achar uma coisa, mas o problema é que a mulher, ela achou coisa boa, mas ela acabou cedendo e comendo. E aí, pior do que isso, ela come, acha bom e fala assim, marido, aqui como é bom esse fruto, come comigo. Levou também o marido também de... Mas aí que está o problema. O que eu disse para você que a mulher é pro homem? O que eu disse para você? Ele não recusou. Mas na realidade, o que acontece? Tudo que mas na realidade eu vou dizer uma coisa para você. Tudo já estava prescrito. Deus já sabia o que ia acontecer. Deus já conhecia. Deus sabia que o homem iria falhar. Só que o que acontece?
Deus não foi enganado. Quando Deus chama o homem lá, por mais que ela comeu, não, o Senhor me dá para mim não comer, mas ele também escolheu comer. Ele sabia que ela foi. Mas você já. Mas deixa eu. Não, a culpa é de ambos. Mas imagina aí. É ambos. Calma. Vou apanhar hoje. Aí a batalha comeu do cru. Adão olhou para ela, comeu, não morreu. Não, você me entendeu? Mas ela comeu, não morreu. Portanto, que enquanto só uma humanidade, mas ele foi lá e tentou comer, porque eu olhou para ela, ele olhou para ela e não morreu. Bem, deixa eu voltar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Presta atenção que eu vou falar uma coisa aqui. Ó, primeiro, o que aconteceu ali é algo que a gente não tem uma explicação lógica para dar. A única explicação que a gente tem é que o homem, ele come com a mulher, primeiro porque naquela época o homem ainda não tinha a maldade. Então, tanto o homem como a mulher, eles não tinham nenhum tipo de maldade. Tanto que esse período era um período chamado período de inocência, porque o homem tinha suas limitações, ele só fazia aquilo que Deus ordenava, mais nada. Mas a partir daquele momento, a mulher e o homem passaram a ter conhecimento. O grande problema não foi só a questão deles comerem do fruto, é que quando eles passaram a conhecer, eles perceberam quanto eles eram ruins e se esconderam de Deus. Por que o homem se esconde? Então, antes de comer o fruto, ele já fazia relação? Não. Já tinha relação. Primeiro que, qual foi a ordem específica de Deus quando criou o homem? Crescei, multiplicai sobre a terra. Então, o homem e a mulher foram feitos. Por exemplo, vou botar aqui um exemplo aqui. Um animal, ele tem consciência de quando ele está fazendo sexo? Não. Mas eles fazem. Era a mesma coisa do homem. O homem fazia aquilo que Deus havia ordenado. O relacionamento já existia. Mas após a questão do pecado, eles passaram a ficar o quê? Envergonhados de olhar para a sua nudez. Porque o homem era diferente de todos os animais. Ele agora sabia o que ele estava fazendo. Se isso aqui era errado, isso aqui era certo e tal. E a primeira que eles perceberam que a nudez era uma coisa vergonhosa, ao ponto de se esconderem. Vamos lá, vamos para o texto, versículo 7 diz: então foram abertos os olhos e ambos conheceram que estavam nus. Então, antes do pecado, eles estavam nus e não tinha problema nenhum. Mas após eles comerem, eles perceberam e ficaram com vergonha. E o que eles fizeram? Pegaram folhas, cozinharam, colocaram para tampar a sua nudez, aparentemente, e fizeram aventais. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim na viração do dia, isso quer dizer no fim da tarde. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. É uma coisa aqui para nós analisar. O texto diz que eles se esconderam da presença de Deus. Mas o homem não consegue se esconder de Deus. Deus sabia onde os homens estavam.
Mas Deus queria que eles falassem. Por isso que Deus vai lá. Deus vai lá, continue lá. Então chamou Deus a Adão. Então quem Deus chama? Deus não chamou Eva, chamou. Então o negócio de Deus era com Adão. Ele fala, aonde estás? Vai lá, continua, bota. Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Olha só, ele ouviu a voz de Deus, como era costume, todo dia. Ele ouviu Deus falar com ele na tardezinha. Mas agora, ele ouve a voz de Deus e começa a ter medo. E aí ele se esconde porque ele estava nu. E aí Deus diz, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Olha só que coisa terrível. Deus faz uma pergunta para Adão, não que ele não soubesse que Adão havia pecado, mas ele queria que Adão confessasse com os seus lábios que havia errado. E aí vai a continuação, olha o que Adão diz. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então a primeira coisa, qual é o maior problema? Qual é o maior problema do pecado? É que o homem não assume o seu próprio erro. Ele sempre vai colocar o erro no outro. É o mal, né? Ah, é igual um casal aí que, vamos dizer, casal, vou botar aqui um exemplo, o casal está doido para sair junto, mas ele sabe que está errado, mas está doido para sair, vai marcar para sair. Às vezes o cara é casado, a mulher é casada, mas eles querem sair, pelo menos para ficar um dia junto, aí sai, vai lá, comete os erros e tal, aí quando alguém descobre que eles cometeram aquilo lá, a culpa foi dela que me seduziu. Ou bota a culpa na mulher. Ou ele bota a culpa na mulher que não dava assistência em casa. Porque sempre nós queremos colocar a culpa em outra pessoa e não em nós. É o que Adão está fazendo aqui. Ele pega aquilo porque Deus não deu a ordem para a mulher. É aqui que está o mistério de tudo. Ela falou assim, não, a culpa não é da mulher. Mas foi porque realmente Deus não deu a ordem para a mulher. Deus deu a ordem para o homem. Então quando Deus foi tratar, ele não foi para Eva, ele não chegou para Eva e falou, Eva, por que você estava conversando com a serpente? Não, ele foi para Adão. Porque o negócio de Deus era literalmente com Adão, não com Eva. E aí vamos ver a continuação da história. Ele disse, e disse o Senhor, a mulher, aí agora Deus vai falar com a Eva, por que fizeste isso? Ela disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. A mulher também não pega a responsabilidade, ela bota a culpa no animal. Ah, enganou não. Não, ela não foi. Vou dizer para você que ela não foi enganada, ela foi induzida. Porque ela não tinha como ser enganada, porque ela sabia. Adão havia falado para ela o que Deus disse, mas aí a mulher foi. Vamos lá, continuação. Então o Senhor disse à serpente, olha só, então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás entre toda fera. Aí Deus aqui está fazendo uma maldição direta para a serpente, mas essa maldição aqui ela tem sentidos simbólicos. Não está falando literalmente de todo o animal serpente. Porque vamos dizer para você, a cobra come pó? Alguém já viu alguma cobra comer pó aqui? Ela rasteja. Mas o que ela come é o que? Rato, camundongo, o que ela vê pela frente. A palavra aqui, comer do pó, está falando literalmente de uma mensagem simbólica. Por quê?
Porque quem é literalmente pó? O homem. Olha só que coisa terrível. O que Deus está falando? Você vai sempre estar se alimentando do pó, do homem, daquele que foi criado do pó da terra. Por isso que aqui está uma maldição simbólica, porque a Salomão ele fala que o homem do pó veio e o pó retorna. Então todo homem é feito do pó da terra. Quando fala pó da terra aqui, está falando literalmente do homem, literalmente, que é pó da terra. Mas aí ele está falando, mas todos os animais, olha só, mas que todos os animais, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Se a serpente comesse barro todo dia, ela morria. Aqui está falando que o diabo está destruindo o homem todos os dias, querendo destruir e matar o homem. A palavra aqui, alimentação, aqui é simbólica. Ele está querendo destruir o homem todos os dias. Então aqui, esse texto, ele pode levar para o lado literal de uma serpente, mas também para o lado simbólico do próprio diabo, usando o nosso pecado para alimentação. Aquilo que fizemos de errado, quando nós afastamos de Deus, nós estamos sempre alimentando a serpente. Quando você peca, você alimenta o diabo. Quando você peca, você alimenta Satanás. Satanás fica feliz quando o ser humano peca. Vamos lá, continua aí. Aí vem o versículo chave do texto, que é a primeira promessa de remissão. Ele diz, porém inimizade entre ti e a mulher. Aí, entre a tua semente e a semente, e esta ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, inimizade entre ti. Deus está falando com o animal aqui? Não, está falando do diabo. O diabo, ele é inimigo declarado do homem. E a mulher, e entre a semente, porque a semente da mulher seria aquela que iria esmagar definitivamente a cabeça da serpente antiga, que é o diabo. Então, quem é essa promessa? Jesus. Jesus é essa promessa. É aqui que entra a parte da teofania do Antigo Testamento, porque são palavras que representam o próprio Cristo no Antigo Testamento. A semente aqui fala do próprio Cristo, de Cristo que nasceria de mulher, para destruir definitivamente e acabar com a alimentação diária da serpente no pecado humano. A serpente poderia definitivamente estar lá, eu estou alimentando do erro, estou alimentando do abandono, porque o homem abandonou Deus, mas aí vem a semente da mulher, que é Cristo, e faz com que aquele homem que era pó, que estava sendo destruído pela serpente, agora ter uma reconciliação com aquele que é criador de todas as coisas. Obrigada. Então vocês veem que a Bíblia ela tem um mistério muito amplo. Tem muita coisa interessante na Bíblia. Vamos lá, continuar aí. Vou ver a hora aqui, porque senão eu vou passar do horário. Vai acabar. Vou só ler mais um texto da Bíblia. Meu irmão, está entendendo o que eu estou falando? Sim. É, o 16. Aí Deus dá aqui que vem o castigo da mulher.
E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha só, isso aqui não é palavra do pastor Mário, não, irmão. Hã? Se contrariar isso. Não, perdi pelo grupo. Não é palavra do pastor Mário, não. A palavra não é minha, não. A palavra aqui é de Deus. Então isso aqui quem disse foi Deus, não foi o pastor Mário, não. Aí o que acontece? A mulher, como eu disse para você, já havia relação, provavelmente Adão e Eva já tinham filhas, mas por causa do pecado, o pecado entrou em todos os filhos. E aí agora, para ela conceber e ter filhos, ela teria que, a dor dela seria o quê? Multiplicada. E aí quem entra o grande... Você sabe, ó, o homem é diferente da mulher. O homem grita por uma dorzinha. Se você corta um dedo, já sente dor, já reclama de tudo. A mulher sente dor e não reclama tanto como o homem. O homem reclama até se dá uma lasquinha no pé, ele reclama. Porque o homem não foi feito para ter dor. Ele foi chamado para o cansaço, para o trabalho, mas dor não é coisa para o homem. A mulher, ela tem que aguentar a dor de gerar. Agora imagine, nós vamos terminar. No próximo, quem concorda da gente continuar aqui o 3 na próxima aula? A próxima aula a gente vai continuar o capítulo 3, porque não dá para falar tudo. Aí, pastor, agora a mulher também, provedora da casa. E aí? Mas é porque hoje a gente teve um movimento feminista, né? Então a mulher conseguiu muitas conquistas aqui no Ocidente e lá no Oriente ainda continua, as mulheres ainda... Porque antigamente, a gente, é coisas partes. Eu não sou contra, eu acho que a mulher ela tem que ter o seu direito, só que nós temos que saber cada coisa no seu lugar. Aqui no Ocidente a mulher ela é livre para fazer o que ela quiser, se ela quiser trabalhar, se ela quiser ser empresária. Mas no Oriente, as mulheres não eram permitidas nem estudar. Elas não podiam estudar. Não podia. Mulher lá ela só servia para uma coisa, para cuidar de casa e de filho, mais nada. E que mais? Se o cara casasse com a mulher e a mulher não desse filho para ele, ele podia arrumar uma segunda esposa e botar dentro de casa. Ficava duas esposas dentro de casa. Isso era no Oriente. Hoje não. Deus me livre, né? A gente às vezes aguenta uma, imagine duas. Imagine duas. É complicado. Porque esse negócio de eu querer mais de uma mulher, isso aí é prova, irmão. É prova. É prova. Meu irmão, vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Alguém tem alguma pergunta aí para fazer? Mais? Porque semana que vem eu estou trabalhando. Daí vamos agradecer a Deus. Vou pedir o presbítero João Vitor para vir aqui orar e o pastor Denilson vai dar bênção. Cumprimento a todos com paz. Vocês também? Oramos, pedindo que Deus